A Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, liberou nesta sexta-feira 5,9 milhões de doses da vacina Oxford AstraZeneca contra a Covid-19. Outras 600 mil doses serão entregues na segunda-feira, chegando a um total de 21 milhões de vacinas disponibilizadas em maio ao Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. Com as novas remessas do imunizante, a Fundação atingirá o maior número de doses entregues em um mês e atingirá a marca de 47,6 milhões de vacinas ofertadas. Ainda sobre o tema, um dado levantado pelo jornal Gazeta do Povo de Curitiba chama a atenção para a relação entre o laboratório Pfizer e o governo da Argentina. Os primeiros contatos entre o governo do atual presidente Alberto Fernandes e a Pfizer começaram em meados do ano passado. Em julho, um comunicado da farmacêutica informava que a Argentina havia sido escolhida como um dos locais de testes clínicos do imunizante da Pfizer-BioNTech. Só que a Pfizer e o governo argentino até hoje não conseguiram se entender para fechar um acordo. Nenhuma dose foi negociada até hoje. Nesta quinta, em entrevista, Alberto Fernandes falou sobre o caso. Aspas. Qual foi a primeira vacina aprovada pela Argentina? Você quer me explicar por que não quero comprar se foi a primeira vacina que aprovei? Não quero comprar porque, entre as condições iniciais que a Pfizer colocou, agora está mudando algumas. A verdade é que a Pfizer me pôs em uma situação muito violenta de demandas e comprometeu o país. Bem, Augusto, uma explicação parecida com a que deu o presidente Jair Bolsonaro, né? Que as cláusulas da Pfizer também eram agressivas demais e por isso, então, o presidente argentino não quer comprar. Exatamente. Essa discussão que a gente assiste, essas conversas na CPI, são de um farisaísmo atroz, né? Porque nós acompanhamos o caso, não atendiam às determinações da Anvisa, faziam exigências inaceitáveis. Agora, passado esse período, eles tratam dessas negociações como se a Pfizer estivesse com tudo pronto, doida para entregar a vacina para o Brasil, até de graça, e o Bolsonaro, não quero. Então precisa ser muito idiota ou muito safado para acreditar numa coisa dessas. Diga, Ana. Vitor, é o genocídio do bem, né? Porque a Argentina atravessa aí números horríveis, infelizmente, em relação à contaminação e mortes, né, dentro da pandemia. Há outras medidas também que o presidente vem tomando, que a médio e longo prazo serão desastrosas para o país, como a taxação de grandes fortunas. Obviamente, a gente vai presenciar, testemunhar aí uma fuga, né, de investidores e de capital ali na Argentina, e paralelamente a isso, a gente vê que a vacinação na Argentina ela não está tão avançada quanto no Brasil. O Brasil hoje é um dos países aí onde a vacinação atinge números impressionantes no mundo, mesmo com toda a narrativa, com toda a falácia, com toda a histeria. E está aí agora o presidente da Argentina dizendo das demandas, das cláusulas leoninas, né? Do laboratório da Pfizer, que nós também presenciamos. E o próprio depoimento do diretor da Pfizer, né, do Carlos Murilo, mostrou que eles mandaram cartas para absolutamente quase o mundo todo, oferecendo uma vacina que ainda não existia. E ele disse também no depoimento que o Brasil precisava de legislações especiais para que o contrato fosse firmado com o laboratório. Tudo muito explicado, tudo muito... Está aí na internet para quem quiser puxar lá o depoimento dele e ver. O próprio presidente do Senado, aí o senador Rodrigo Pacheco, foi às redes sociais e comemorou, dia 29 de abril, a então legislação, né, que passou em março para que esse contrato pudesse ser celebrado. Então, as narrativas aí vão caindo uma a uma, a realidade vai tomando em relação ao nome Pfizer, né, no mundo, e fica cada dia mais óbvio que o contrato da Pfizer com os países em relação à vacina era um contrato cheio de cláusulas leoninas que lá atrás, nós demos aqui nos Pingos que a Pfizer já estava nesse tipo de negociação com os países da União Europeia para essas proteções legais, como nós mencionamos aqui sempre, de qualquer
qualquer processo contra a vacina, a danos colaterais, possíveis danos colaterais, teria que ser o fórum aqui de Nova York, a farmacêutica não se responsabilizaria em questão de qualquer danos futuros. Então, está tudo muito óbvio aí. Só, como Augusto disse, só acredita agora quem é ignorante ou quem é mau caráter, porque a verdade está aí. Era impossível para o governo brasileiro assinar qualquer contrato com a Pfizer o ano passado. Lembrando também, Vitor, um último ponto, que a vacina da Pfizer ela só foi colocada aqui nos Estados Unidos depois, só veio a público depois das eleições americanas, dia 3 de novembro, e a vacinação com ela começou dia 14 de dezembro. Ou seja, a gente tem muito chão ainda para mostrar o que é o óbvio, que está já no depoimento do diretor da Pfizer para a América Latina, o doutor Carlos Murilo, e agora aí mais uma pecinha nesse quebra-cabeça de que a Pfizer tem sim contratos muito duros com cláusulas leoninas para o mundo todo. Temos 2 minutos e meio, Fiuza, queremos ouvi-lo. A Argentina vacinou de forma massiva, vacinou bastante com a vacina chamada Sputnik. Sputnik, nome de foguete, que a Anvisa no Brasil não aprovou a importação por problemas ali no vírus replicante, etc. Eu quero insistir no seguinte: o ambiente para imunização não está legal em termos de transparência e de informação. Sinto dizer isso. Se o mundo ou parte do mundo resolveu transformar a vacina em questão de fé, o problema não é meu. Eu acho que vacina não é questão de fé. Vacina tem que ser boa. Então, o que eu vejo, olho em volta e vejo é o seguinte: 6 meses de vacinação no mundo, coincidindo com uma piora brutal no quadro da pandemia. Aí vem um prêmio Nobel de medicina, vários virologistas, não vou citar o prêmio Nobel, Luc Montagnier, francês, dizendo é perigoso vacinar dessa maneira com vacinas incipientes no meio de uma pandemia, porque você pode provocar variantes mais infecciosas. Ele levantou esse problema, esse perigo. Eu não vi a refutação científica, eu só vejo dizer assim, os influenciadores, né, os especialistas, não, estão dizendo aí, mas não, vacina é boa, vacina imuniza. Companheiro, não é assim. Não é assim, não é qualquer uma. Tanto que várias, o próprio HIV, que foi descoberto pelo Luc Montagnier, não se chegou a vacina boa. Se chegou a uma vacina boa contra a Covid, eu quero ver o Bahrein, por exemplo, se vacina com Pfizer, não é isso? Pois é, mais ou menos metade da população. Vimos a notícia, sempre escondida, porque está difícil de falar disso. Mas vimos a notícia. O país duplicou os óbitos em relação à pior fase da pandemia. A Índia, país produtor de vacinas, vacinando em massa também, tem um recorde de óbitos que é 3 vezes superior à pior fase da pandemia. Eu não estou fazendo nenhuma aleivosia, eu não estou fazendo nenhuma insinuação, eu estou fazendo perguntas. Então é o seguinte, refuta a tese do Montagnier e de vários outros virologistas, esquece os estudos faltantes, esquece que não foram feitos, esquece o caso da Thaís Possati. Ah, não, mas foi só a Thaís Possati. Vai dizer isso para a família dela. Ela não tinha informações suficientes, tomou uma vacina, teve um AVC hemorrágico e morreu com seu filho de 5 meses. Vai dizer isso para o Eric Clapton, um dos maiores guitarristas da história. Toma uma vacina e fica com as mãos paralisadas, em pânico, durante 2 semanas. E esse mal que causou a ele pode causar em mais quem? E os estudos sobre inflamações cardíacas que estão sendo feitos pelo CDC nos Estados Unidos. Nada disso pode ser dito. As vacinas são seguras, as vacinas são seguras, as vacinas são seguras. Eu acho, volto a dizer, humildemente, sem querer prejudicar ninguém, eu quero imunização, mas eu estou preocupado com a maneira como está sendo tratada essa política pública de vacinas. Algo mais, Augusto? Não, eu queria só fazer um comentário rápido e contar uma história para melhorar um pouco a nossa sexta-feira. A Sputnik, quando foi o primeiro Sputnik tripulado, ele levou a cadela Laika.
né? Uma cadela que tem um olhar triste, tá? E todo mundo ficou horrorizado com o que estavam fazendo os comunistas, tá? E agora embarcaram na Sputnik os argentinos, né? Voluntariamente. A Laika não queria viajar, evidentemente. Mas o que eu digo que a história que eu queria contar é o seguinte: alguém que sabia que tinha muito caipira na minha cidade, Itaguairitinga, fez o seguinte: passou com um teco-teco e soltou uma cachorra de paraquedas. Essa cachorra veio descendo, isso 4 dias depois do lançamento do Foguete 5, todo mundo sabendo que a Laika tinha morrido, ou pelo menos era o que corria. Aí voltou, veio essa cachorra, a cidade inteira ficou esperando, o vento foi levando para... A cidade era pequena, foi ali para os arredores da cidade. Ela caiu, pousou, né? Numa estrada de terra, passou um jipe, recolheu e levou. Então é o seguinte, lá em Taquaritinga, todo mundo tem certeza absoluta que a Laika não só sobreviveu ao voo, como desceu a terra por Taquaritinga e deve estar morando ali perto da cidade, se ainda vive, né? Agora já não dá mais. Mas foi dessa maneira que a minha cidade entrou na história da conquista do espaço, trazendo a Laika de volta. Ô Zé, e antes de passar para o seu comentário, a gente vai acrescentar aqui uma outra informação, falando também sobre a Argentina. É o seguinte: o levantamento da Universidade de San Andrés mostrou nesta quinta-feira que a aprovação do presidente da Argentina, Alberto Fernandes, alcançou o pior patamar desde o início do mandato do peronista. Conforme o estudo, a popularidade do chefe do executivo despencou de 67% em abril de 2020 para 26%. A desaprovação ao governo é de 72%, superando, portanto, a do antecessor, Maurício Macri. A instituição acadêmica fez 1.004 entrevistas de 13 a 20 de maio de 2021 com pessoas acima dos 18 anos. A margem de erro é de 3,15 pontos percentuais e o índice de confiança é de 95%. Nos últimos dias, casos de Covid dispararam novamente na Argentina e o país vê falta de atendimento a pacientes em diversos hospitais. Um caso, no entanto, chocou o país. Lara Arreguiz tinha 22 anos e passou 9 horas no corredor do hospital Iturraspe, em Santa Fé, na Argentina, à espera de uma vaga na UTI. Ela havia recebido o diagnóstico de Covid um dia antes e foi liberada para voltar para casa. Quando passou mal novamente, a mãe a levou para ser internada, mas já não havia mais leitos de terapia intensiva. Cansada, a jovem deitou-se no chão e dormiu. Quando, por fim, conseguiram levá-la a uma cama, era tarde demais. Lara morreu em poucas horas. A última foto da estudante de veterinária, no chão, coberta com uma jaqueta jeans e a cabeça apoiada numa bolsa, viralizou nas redes sociais e escancarou a situação aguda da pandemia na Argentina. Zé. É um caso triste, é uma imagem horrorosa e mostra principalmente uma característica do momento atual da pandemia, que é o perfil agora dos mortos, né, que está ficando cada vez mais jovem, o que indica que a infecção está de uma maneira muito geral e essas novas cepas estão progredindo muito entre jovens, né? A Argentina está vivendo ali, você falou em popularidade, o momento da verdade, porque para a eleição prometem um mundo maravilhoso desse tipo de convivência universalmente aceita de que é possível que todos tenham igualdade em todos os sentidos, inclusive econômico. Não é bem assim, depende muito do exercício pessoal, né? Nem todo mundo, inclusive, quer, porque cada um tem uma ideia. Nós somos únicos no mundo. Deus nos fez assim, únicos no mundo. E agora vem os resultados exatamente para a Argentina. Sobre vacinas, não há nenhuma expectativa de que vacina seja uma imunização 100%. Não é isso, não é. E também não é uma imunização pessoal, uma garantia pessoal, mas sim uma proteção coletiva. E essas vacinas estão demonstrando que têm sim falhas. Não é fácil fazer uma vacina eficiente em tão pouco tempo. O caso é o seguinte, amigos, é que não há o plano B e não tem absolutamente nenhuma outra saída. Ana. O mais impressionante, Vitor, é que a gente vê um silêncio ensurdecedor, né? A popularidade de Fernandes derrete
problemas aí também com a farmacêutica Pfizer, os casos de Covid aí explodindo, de mortes também, um caso muito triste esse que a gente viu agora, taxação de grandes fortunas, o que causa uma fuga de capital, ou seja, o país vai minguando economicamente. A gente vê um absoluto silêncio por parte dessa imprensa aí que vem gritando que o atual governo brasileiro é um governo genocida. Aqui nos Estados Unidos, Vitor, a gente está vivendo, obviamente, uma situação diferente, mas semelhante no silêncio. Nós estamos aqui vendo uma das maiores crises humanitárias na fronteira sul, uma das maiores crises também de importação na verdade, nem importação, né, contrabando aí de fentanil, uma droga, um opioide que está causando overdoses horrorosas aqui nos Estados Unidos. Hoje foi noticiado aí mais um pacote de 6 trilhões de dólares, ou seja, dizem que até alguns economistas críticos desse governo atual, do Joe Biden, dizendo que é um pacote muito perigoso, porque a impressora está ligada, né? Eles estão imprimindo dinheiro e derrubando dinheiro na economia de uma maneira que pode, a longo prazo, causar aí uma inflação séria. Estão falando até de um pacote que nunca visto desde a Segunda Guerra Mundial. E, no entanto, hoje, quando Joe Biden foi abordado por jornalistas, quando comprando um sorvete, a pergunta foi: senhor presidente, qual o sabor que o senhor escolheu? É inacreditável, Vitor. Infelizmente, aqui seguimos com liberdade, né? O Augusto sempre coloca isso aqui. E não vamos calar, vamos continuar trazendo o que tem que ser debatido sem medo de qualquer espiral de silêncio.